Oi pessoal, é com imenso prazer que eu trago para vocês esse novo programa que eu acabei de concluir. Mas antes quero fazer alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus por me dar capacidade para concluir esse programa, depois a minha querida esposa, que deixou de passar muitos momentos comigo para que esse programa fosse concluído, também ao Leandro Coqueiro, que me forneceu um Master System com o qual eu fiz muitos testes para esse programa, também ao Fued Smaca e a Adriane Amaral, que me forneceram um quadro branco com o qual eu fiz testes de código escrito para este programa. E espero que vocês gostem do programa e aproveitem bastante. Mas, e afinal, para que serve esse programa? Esse programa é para trabalhar com todo tipo de arquivo binário, em geral para fazer reproduções de Mega Drive, Master System, algumas funções servem para a linha Nintendo também, e para outras várias funções de arquivos para usar em computador. Neste programa, sempre que você quiser utilizar arquivos de outro tipo que não sejam os padronizados, no caso bin e md, basta clicar aqui e escolher o tipo específico que você quer. Neste caso, todos serão mostrados. Lembrando que algumas funções são só para Mega Drive e Master System. Quando você baixar o programa, você terá este arquivo compactado. Extraia todo o conteúdo para o local que você desejar. Agora você tem o programa executável e uma pasta com os idiomas. Aqui temos inglês, espanhol e português, e também um arquivo ensinando a fazer manualmente a troca de idiomas. Mas isso não é necessário porque o programa tem uma função que faz isso. Ao executar o programa pela primeira vez, ele mostrará essa mensagem dizendo que é importante você ler o arquivo de ajuda para aprender a executar todas as funções corretamente. E também o programa vai extrair esse arquivo automaticamente, que é o primeiro idioma em inglês que ele usa. Aqui temos então a primeira tela do programa. Para trocar idioma, você vem na última aba e clica nesse botão e escolhe o seu idioma. Ele vai dar a mensagem de que o programa deve ser reiniciado. Vamos executar então o programa novamente. E agora ele já está em português, ou na linguagem que você escolheu. Para melhor exemplificar o nosso vídeo, colocamos aqui uma pasta com vários jogos de tamanhos até 512 KB. Vamos testar agora a primeira função do programa, correção em lote de checksum para Mega Drive. Podemos adicionar de um em um os arquivos. Podemos adicionar vários. Podemos apagar algum arquivo da lista. Ou podemos limpar a lista. Também podemos arrastar arquivos para dentro da lista. Para isto, basta selecionar os arquivos desejados e arrastar para a lista do programa. No Windows 10, pode ser necessário clicar primeiro na lista, damos um clique aqui em alguma parte da lista, e depois adicionamos os arquivos. Então, para nosso primeiro teste, vamos adicionar alguns arquivos. Se você tiver algum problema na execução do programa, verifique se esse caminho não está muito comprido, até chegar na ROM. Aqui temos a opção para corrigir também o tamanho descrito no cabeçalho da ROM. Você pode clicar aqui para corrigir todos eles com esta opção ou não. Depois falaremos mais sobre isso. Clicamos nesse botão e todo o processo foi concluído. Aqui temos um log que diz como se saiu a função. Se tivermos algum erro, vai aparecer aqui. Note também que no log ele mostra qual era o checksum original e o que foi corrigido. Se os dois forem iguais, como nesse caso, é porque a ROM já tinha o checksum correto. Mas como essa é uma função em lote, ele vai corrigir tudo de qualquer forma. E ele vai salvar os arquivos com um novo nome que aparece aqui. É o mesmo nome da ROM
acrescido desse nome, CS corrigido, ou em outra língua que você esteja usando. Voltamos agora na pasta onde estavam as ROMs originais. E agora temos aqui os arquivos com esse nome novo. Por exemplo, temos a original aqui e a nova com esse CS corrigido no nome. O motivo disso é o seguinte: algumas ROMs não podem ter seu checksum corrigido por algum motivo, senão ela estraga e não funciona mais. São casos raros, mas acontecem. Então, por isso, o programa não mexe no seu arquivo original. Ele faz um novo arquivo com um novo nome. Se você quiser selecionar todos os arquivos novos, você pode clicar aqui para ordenar por data ou fazer assim. Já selecionamos todos aqui, podemos colocar em outra pasta, ou no caso aqui eu vou apagar porque eu não vou usar esses arquivos. Voltamos às ROMs originais. E para quem não sabe o que é isso, o checksum é um número interno que tem na ROM, que cada modificação que você faz na ROM, seja ela para uma tradução ou qualquer outra coisa, vai alterar esse número, porque é um número calculado com os bytes da ROM. E nesse caso o Mega Drive não vai executar o jogo que foi modificado. E você teria no caso que corrigir esse número para que ele execute no Mega Drive. Existem também algumas ROMs que não têm essa rotina de verificação, então neste caso não precisaria corrigir. Vamos agora para a segunda função do programa, correção unitária de checksum para Mega Drive. Clicando nesse botão, será aberto esse aplicativo externo que corrige checksum também, de forma unitária. Aqui temos as duas linguagens, inglês e português. Para operar, basta clicar no botão Abrir ROM, escolher a ROM, e ele vai te mostrar as informações, e caso necessário corrigir, ele vai habilitar esse botão. Vamos testar outra ROM agora. Aqui temos uma com o checksum incorreto. Você pode corrigir o checksum e também o tamanho no cabeçalho da ROM, clicando nesse botão. Ele vai te dar a mensagem de onde foi salvo o novo arquivo. Lembrando que este aplicativo aqui também não altera o original, ele faz um novo para não mexer no seu arquivo original. Quando você clica nesse botão, na pasta do executável também será extraído o aplicativo unitário, caso você queira usar ele sozinho. Vamos agora para a terceira função do programa, correção de checksum para Master System. Basta clicar nesta aba. Agora basta selecionar a ROM escolhida. Se tudo estiver correto, ficará verde aqui e não vai habilitar o botão para correção. Lembrando que esta função ainda está em testes, mas tem funcionado bem para ROMs da Sega. Agora abriremos uma nova ROM. Note que esta está com o checksum incorreto, portanto ele habilita o botão para correção. Clicamos aqui e ele corrige o arquivo e mostra o novo nome e o novo local da ROM. Este novo nome é dado para não mexer na ROM original. Agora vamos para a outra função do programa, informações da ROM. Basta clicar nessa aba. Esta função só serve para jogos de Mega Drive. Vamos abrir aqui uma ROM qualquer. Aqui ele te dá as informações e você pode editá-las. Lembrando que, para mexer nessas informações, você tem que saber o que está fazendo. Pois conforme a informação, se você alterar, você pode corromper a ROM. Vamos alterar somente os nomes, que é mais fácil. Aqui você pode editar diretamente, mas ele tem um limite de caracteres. Então é mais fácil você apagar primeiro para depois editar. Vamos colocar aqui no nome doméstico, tudo a letra A. Vamos colocar aqui no nome estrangeiro, tudo letra C. E vamos salvar. Ele já te deu a mensagem com o novo local onde foi salva a ROM e o novo nome dela também, para não mexer na ROM original. Agora abrimos o emulador para fazer o teste da ROM alterada.
Vamos procurar aqui a ROM com um novo nome. Está aqui, Bonanza Bros. Infos editadas. Vamos abrir. Vamos pausar o jogo. Então, você vê que aqui em cima já ficou o nome, que seria ali no caso, o nome estrangeiro. Vamos agora para esta função, inverter bytes. Quando você abre uma ROM para jogar no seu emulador, ela vai estar desta forma, com os bytes todos corretos. Mas para usar no Mega Drive, você precisa inverter os bytes. O arquivo vai ficar desta forma para ser salvo na EEPROM, em cartuchos normais. Caso a ROM tenha bytes ímpares, o último byte não terá com que inverter. E você pode aqui selecionar um dado para preencher esse último byte. Mas isso é difícil acontecer. Vamos adicionar os arquivos aqui. O processo é o mesmo das outras listas. Seleciona os arquivos e joga aqui para dentro. Agora basta clicar em inverter bytes. Os novos arquivos foram salvos no mesmo lugar dos originais, com o novo nome, bytes invertidos. Note que agora na pasta das ROMs temos os novos arquivos daqueles que a gente escolheu com os novos nomes. Esses arquivos aqui já podem ser gravados na EEPROM para fazer o seu cartucho de reprodução. Caso você tenha pastas com ROMs já invertidas, é o caso de quem fabrica esses cartuchos, já tem pastas com várias ROMs invertidas. Se você quiser reverter o processo, é a mesma coisa, basta inserir as ROMs aqui e clicar no botão, ele vai reverter essas ROMs. Vamos agora para a função preencher ROMs, clicando nesta aba. O processo é muito simples, vamos adicionar arquivos para serem preenchidos. O mesmo processo, selecionamos os arquivos e jogamos para a lista. Aqui escolhemos o tamanho que nós queremos que fique em cada arquivo, certo? E com qual byte nós queremos preencher esses arquivos. Eu aconselho a deixar em FF. E aqui temos o log para o caso de algum erro. Aqui agora nós vamos explicar aquela função lá do checksum que era para corrigir o tamanho do cabeçalho da ROM. O tamanho da ROM descrito no cabeçalho. Tá? Quando você aumenta a ROM, ela vai aumentar de tamanho, mas o jogo permanece o mesmo. Então isso pode dar um erro na conferência do checksum, mas eu aconselho a não corrigir o tamanho nestes casos, corrige só a soma de verificação mesmo. Clicando nesse botão você vai preencher as ROMs. E aqui temos a barra de progresso para cada ROM. Os arquivos foram salvos nos mesmos diretórios dos arquivos originais, com os novos nomes. Preenchida. Vemos agora aqui na pasta das ROMs o resultado da operação. Por exemplo, Alien 3 tinha 512 KB, agora o novo arquivo tem 4096, que significa 4 megas. Por causa que escolhemos 4 megas aqui. Você deve estar se perguntando, mas para que eu quero preencher uma ROM? Se você tiver uma EEPROM como essa, por exemplo, que cabe 4 megabytes, eu vou fazer o exemplo agora nesse papel. Quando você vai construir uma reprodução, um cartucho pirata, por assim dizer, você tem que dividir a EEPROM, se ela for ter multijogos, em espaços iguais. Ou seja, eu teria que dividir aqui na metade, por exemplo, aqui, certo? E aqui. Cada fatia dessas teria que ter 1 megabyte exatamente. Ou se eu fosse colocar mais jogos, 8 jogos, cada fatia 512. E assim por diante. Ou seja, 1 megabyte cada fatia. Mas se eu colocar o jogo 1 byte que seja de erro, já vai dar errado. Se eu colocar aqui, por exemplo, um jogo de 1 mega e outro 512K, já dá erro na hora de trocar o jogo.
Então eu tenho duas opções, ou eu coloco dois jogos em sequência de 512, ou eu coloco, vamos colocar aqui mais um de 1 mega, por exemplo, para não misturar as coisas, ou eu coloco um de 512 e preencho ele com dados até dar o tamanho que eu necessito. Vamos agora para a opção de juntar ROMs. Vamos na primeira opção aqui, criar ROM com vários arquivos dentro. Para usar esta função, eu voltei na função anterior e criei arquivos com 1 megabyte. Vamos adicioná-los. O importante desta função é que se eu for adicionar jogos para fazer um cartucho multijogos e simplesmente selecionar os jogos e puxar para a lista, eles ficarão em ordem aleatória. Mas isto pode não ser interessante, então vamos limpar a lista e vamos colocar na ordem que desejamos. Note que estou pegando os arquivos preenchidos com 1 mega, para não ter erro. Por padrão, o programa salvará o arquivo resultante desta soma de ROMs no mesmo diretório do programa. Isso acontece porque cada ROM dessas poderia estar em uma pasta diferente. No caso, estão todas na mesma pasta, mas poderiam ser em pastas diferentes. Caso eu não queira esse diretório, eu posso escolher outro clicando aqui, ou copiar de uma das ROMs, clicando em cima dela e depois aqui. Aqui também posso escolher o nome final do arquivo, que será gerado. E, se já existir o arquivo na mesma pasta, eu posso escrever por cima dele. Ou não, se eu tirar aqui. Vamos então executar a operação clicando aqui. Ele já fez a soma das ROMs e te disse onde salvou o novo arquivo e o novo nome. Aqui na pasta das ROMs, que é onde a gente escolheu para salvar o arquivo novo, está aqui ROM juntada 4 megas. Lembrando que se eu for gravar na EEPROM, eu tenho que inverter também essa ROM. Lembrando também que existem várias formas de fazer cartuchos multijogos. E, em geral, as placas precisam de um hardware extra. Não é simplesmente fazer essa ROM aqui. Essa ROM é só a parte de software do cartucho multijogos. Agora vamos para essa outra função aqui, juntar arquivos, bytes pares e ímpares. Essa função serve para o seguinte: se você tem duas ROMs divididas em bytes pares e ímpares, normalmente retirada daquelas placas mais simples que tem duas memórias de 8 bits no lugar de uma de 16, você pode juntá-las para fazer uma ROM única para usar numa memória de 16 bits. O processo é muito simples. Vamos abrir a primeira ROM e abrir a segunda ROM. Clicamos em juntar. Pronto, ele já te dá o novo local da ROM. E aqui na pasta está a nova ROM juntada. Tínhamos duas de 128, ele fez uma só de 256, juntada da forma correta. Agora vamos para a opção dividir ROMs. Esta função simplesmente corta a ROM em pedaços. Por exemplo, vamos pegar aquela ROM que a gente fez agora há pouco. Já sabemos que ela tem 4 jogos dentro, ela tem 4 MB. Vamos dividir ela em pedaços de 1 MB cada. Clicamos em dividir. Ele dividiu e dá a mensagem que os arquivos estão no mesmo lugar do arquivo original. Voltamos aqui agora na pasta onde estava a ROM original e temos as partes recortadas, cada uma com 1 MB. E agora cada parte dessa é um jogo.
como sabíamos que tinha 4 jogos. Mas não podemos esquecer que esses jogos aqui eram menores do que 1 mega. A gente acrescentou dados neles. Então este é um tipo de divisão arbitrária que corta cada parte sem a gente saber do que se trata. A gente terá que fazer vários testes para ver se consegue tirar todos os jogos de dentro de uma ROM que era de um cartucho multijogos. Pois o cartucho poderia ter jogos de 128K, de 512, e a gente teria que ir cortando em pedaços para fazer testes e achar todos os jogos dentro. Vamos agora para a divisão em bytes pares e ímpares. O processo é muito simples. Basta selecionar a ROM que você quer dividir para colocar numa placa que use 2 EPROMs de 8 bits cada. Não confundir com placas que usam 2 de 16. Agora basta clicar aqui em dividir. Ele te dá a mensagem dizendo onde salvou os novos arquivos. Agora estamos aqui na pasta onde estava o original. E temos o original e os novos que foram divididos. Não confundir com aquela divisão normal que simplesmente corta o arquivo. Essa aqui ela divide em bytes pares e ímpares. Vamos agora para este tipo de divisão. Extrair parte da ROM. É muito simples, basta adicionar a ROM e escolher o byte de início, o tamanho de cada parte e clicar no botão extrair parte. Por exemplo, nós abrimos aqui esse mesmo arquivo no editor hexadecimal. Digamos que nós queiramos cortar aqui no começo desse S e tirar toda essa primeira parte da ROM fora. Vamos pegar essa parte aqui só do arquivo. Vamos notar que este S primeiro aqui, ele está no endereço 100 em hexadecimal, porque essa contagem aqui está em hexadecimal. Vamos abrir a calculadora do Windows, exibir programador, vamos colocar aqui o endereço agora, 100, não, colocar hexadecimal, 100, e vamos clicar em decimal. Ele converteu e dá 256, então este endereço é 256. Voltamos para o programa agora e colocamos aqui byte de início 256. E o tamanho da parte que a gente quer, por exemplo, 1 megabyte. Clicamos aqui e o processo foi concluído, informando onde foi salvo o novo arquivo e o novo nome. E aqui está na pasta onde estava o original, o novo arquivo com 1 mega, com esse nome segmento junto. Ou na língua que você estiver usando vai ser outro nome. Quando abrimos esse arquivo com o editor hexadecimal, vemos que agora ele começa naquele S que a gente escolheu, com o tamanho de 1 mega. Aí você pode escolher mais, se você quiser. Vamos agora para esta função, divisão inteligente, só serve para Mega Drive. O processo é muito simples, basta abrir uma ROM, que já sabemos que tem vários jogos dentro, e escolhemos aqui qual tipo de jogo nós queremos procurar. Se é de Mega Drive, se é de Genesis, 32X, Pico e assim por diante. Tem vários aqui. Aqui nós escolhemos o nome que nós queremos que o arquivo seja salvo. O nome do jogo que será extraído. Se você acha que tem jogos japoneses dentro desse arquivo grande, você pode escolher nenhum aqui para evitar algum conflito de linguagem com o nome do arquivo. Algumas dessas ROMs grandes com jogos dentro têm um menu também. E às vezes essa ROM do menu tem um tamanho incorreto. E ela pode dar conflito nessa pesquisa. Então nós podemos selecionar essa opção para pular a ROM do menu. Podemos extrair essa ROM do menu com a outra opção de divisão que temos no mesmo programa. Como eu já sei que essa ROM não tem menu, então vamos tirar essa opção para procurar desde o começo do arquivo. Vamos selecionar todas as opções. E vamos pesquisar.
Processo concluído, ele encontrou 4 jogos. Vamos voltar agora para a pasta onde estava o arquivo original. Lembrando que a gente escolheu aqui nome doméstico para o arquivo. E aqui está a pasta com o arquivo original e os novos jogos extraídos. Veja aqui os nomes que ele formou. Este jogo tinha um nome estranho, por isso que ele ficou assim. Veja que agora nesta divisão, cada jogo tem seu tamanho correto. Lembrando que este tipo de divisão só encontra jogos que estejam padronizados. Jogos muito modificados não podem ser encontrados. As ROMs que contêm menu em geral, eles estragam a ROM, modificam a ROM para funcionar com o menu, conforme o tipo da ROM com menu. E às vezes não podem ser encontrados por este tipo de pesquisa. Às vezes também, o jogo é encontrado, mas a ROM não funciona porque ela está modificada para funcionar com o sistema de menu escolhido pelo desenvolvedor. Agora vamos para a opção Comparar ROMs. Essa opção compara qualquer arquivo, não somente ROMs. Eu posso colocar 2 arquivos executáveis, 2 arquivos binários, tanto faz. O importante é que sejam arquivos parecidos para que o resultado não seja muito grande. Por exemplo, se eu tenho uma ROM e outra que é hackeada, eu posso comparar as duas e ver onde o hacker mexeu na ROM. Se eu quiser um resultado que não seja em formato de texto, eu posso escolher essa opção para gerar um arquivo para ser lido no Excel. Vamos pegar 2 ROMs de exemplo. Vamos pegar essa QuakeShot Rev 00 e QuakeShot Rev 00 H1C. Vamos ver o que tem de diferente dessa para outra. Vamos clicar em comparar. Estas são as diferenças. Aqui temos o endereço dos bytes que são alterados na ROM 1 e na ROM 2. Aqui no caso o byte 133. Em hexadecimal esse valor aqui, tá? Vamos lá então para o editor hexadecimal para comparar. Já abrimos agora as 2 ROMs no editor hexadecimal. Aqui temos uma e aqui traz a outra. Esta é a original e esta é aquela que tem a modificação. Aqui temos o endereço 133. Então vamos aqui, 130. Este é o 130, 131, 132, 133. Então nós vemos que a modificação começa aqui. 133, 134, 135 e é sequencial essa diferença. Nós vemos que de uma ROM para outra, simplesmente o que eles fizeram foi retirar essa frase. Então esta é a diferença de uma ROM para outra. Tem ROMs que tem muitas outras diferenças, mas esta foi simples só para exemplificar o uso do programa. Agora chegamos na função mais complexa desse programa, que é a troca de terminais, tanto de dados como de endereços. Quando você vai desenhar uma placa para videogame, os pinos são todos invertidos, misturados, os endereços são colocados num lugar, os dados em outros, fica um emaranhado de fios, você tem que inverter. Não seria mais fácil, por exemplo, esse aqui, ó, ele vai lá em cima, tá vendo? Ele segue essa linha aqui, vai lá em cima. Não seria mais fácil se eu pudesse colocar ele aqui no lugar desse outro? Não seria mais fácil se eu pudesse fazer simplesmente isso aqui? Então, é isso que o programa se propõe, a trocar os pinos de posição para que você faça uma ligação mais fácil na placa. Talvez não fique perfeita, mas vai ficar mais próximo sem ter tantos desvios na placa. Esta função é bem complexa, você tem que entender muito bem do que está fazendo para aplicar o arquivo que será gerado. Você tem que estudar muito bem o layout da sua placa, se ela usa bytes invertidos ou não, várias coisas desse tipo. O tipo de memória, se é 8 bits, 16, se é mais de uma memória. Então tudo isso você tem que levar em consideração antes de aplicar essas funções. Aqui no programa nós temos estas 2 memórias de exemplo, 27C322 para 16 bits, 27C512 para 8 bits. Mas você não precisa se ater a esses modelos, porque o programa gera o arquivo que pode ser usado em qualquer memória gravável, por exemplo, EEPROM ou memórias flash.
Usar o programa é muito simples. Vamos fazer um exemplo para Mega Drive. Vamos pegar uma ROM e vamos trocar aqui, inverter esses dois pinos. O D0 vai sair o D1 e o D1 vai sair o D0. Note que a ordem deles trocou na EEPROM. E é isso que vai acontecer na vida real. Você vai ter que trocar esses dois pinos. Vamos reiniciar os pinos aqui agora. Podemos fazer também de maneira diferente. Por exemplo, podemos colocar aqui o D5 no D0. Mas o D5 não pode mais ser D5 agora. Vamos colocar aqui, por exemplo, posso colocar o D0, mas vamos colocar o D11, que vamos fazer um triângulo aqui. E no D11 coloco o D0. Então, veja que o pino original era D0, passou a ser D5. O pino que era D5 passou a ser D11. O pino que era D11 passou a ser D0. E desta forma eu posso trocar entre todos esses pinos aqui. Se eu quiser reiniciar os pinos, basta clicar em Reset. Se eu fiz uma placa padronizada para usar com essas ROMs modificadas, eu posso salvar esse esquema para não ter que configurar isso tudo novamente a cada ROM que eu for fazer para essa placa. Salvo o esquema e abro o esquema. Muito simples. O mesmo processo de troca de pinos é feito para EEPROMs de 8 bits, só que você terá menos pinos de dados para trocar, pois a EEPROM de 8 bits tem apenas 8 pinos de dados. Agora vamos falar dos pinos de endereços das memórias, tanto de 8 bits como 16 bits. Eu posso escolher aqui. E na opção de 8 bits, eu posso escolher entre memórias de 8 bits ou de 16 bits em modo 8 bits. Tá? Nas memórias que aceitam, pois não são todas que aceitam esse modo. No caso aqui, para exemplificar o uso do programa, vamos selecionar uma memória de 8 bits e vamos pegar uma ROM de Master System, porque elas funcionam em memórias de 8 bits. Aqui eu posso também salvar, carregar o esquema, tanto faz, se eu quiser usar essas opções. Vamos selecionar a memória de destino, ela pode ser maior do que a ROM, né? Então vamos colocar aqui 1 MB, por exemplo. E basta trocar os pinos de endereço. Muito simples. Depois disso, basta gerar o arquivo clicando aqui. Lembrando que, se você colocar uma memória de 1 GB, isso pode ser muito demorado. Tenha certeza de que você tem o computador potente para fazer essa conversão e tempo para isso também. Mas aqui no caso, para ficar mais fácil, mais rápido, vamos só trocar o pino A0 pelo pino A1, só para ver como o programa se comporta. Vamos aqui. O arquivo escolhido... esqueci de escolher o tamanho da memória. Vamos aqui, tamanho da memória, 1 MB. Vamos trocar A1 por A0. E vamos gerar o arquivo. Pronto, o arquivo foi salvo e ele te diz o endereço onde salvou os arquivos. Bom, agora já estamos aqui na pasta onde foi gerado o arquivo. Temos o arquivo original, o arquivo novo. Veja que o tamanho não mudou de um para o outro, porque nós só mexemos no pino A0 e pino A1. Se mexêssemos em endereços mais altos, o tamanho do arquivo com certeza iria aumentar. E também foi gerado um arquivo de texto com o mapa do que foi mudado. No caso aqui, A0 trocado pelo A1. Aqui temos o nome do arquivo, onde isso foi aplicado, e a data. O funcionamento para memórias de 16 bits é muito semelhante, então não há necessidade de fazer um vídeo só para essa função. Aqui pessoal, aqui eu peguei uma memória de 2 megas para Mega Drive, certo? Uma memória de 16 bits e troquei os pinos de dados Q0, Q3, Q9, Q5, Q15 e não troquei simplesmente um com o outro. Troquei, de um passa para o outro, do outro passa para o um e fui fazendo uma sequência, certo? Para vocês verem que vocês podem trocar todos os pinos de dados, inclusive entre os primeiros bytes, o primeiro e o segundo byte ali, certo? Para formar os 16 bits. Você pode trocar entre eles, inclusive, não precisa estar dentro do mesmo byte. E funcionou, certo? Tá? Aqui, eu tirei ele do soquete, certo? E soldei no lugar do outro para vocês verem como funciona, certo? Bom, ali no outro vídeo vocês viram que eu troquei os pinos de dados. Agora nessa aqui eu troquei os pinos de endereços. Troquei aqui o A0 pelo A19, tá? Veja que a ligação, que um vai no lugar do outro, tá vendo?
Depois vou ligar aqui para vocês verem essa plaquinha funcionando com os pinos trocados. Aqui a plaquinha com os endereços trocados, funcionando. Mega Drive. Fiz aqui também um teste com uma plaquinha de Master System. Aqui no caso eu troquei os endereços, mas anteriormente já tinha feito com a troca dos pinos de dados e funcionou também. Então o objetivo ali, como eu disse, é para não ficar todo esse emaranhado, esses furinhos aqui, trocando de lado as trilhas, certo? Para facilitar, para não ficar todo esse emaranhado de trilhas aqui. Aí você faz, no caso, depois que você tiver fazer seus testes aí, você faz uma placa definitiva com os pinos trocados para ficar melhor a ligação. Aqui temos a de Master System funcionando, com os endereços trocados também. Na aba de ajuda, você tem somente um botão. Clicando aqui serão extraídos 3 arquivos de ajuda. Um em espanhol, um em inglês e um em português. Eles podem ser abertos no seu navegador de internet.